Oi, gente, boa tarde. Letícia, Senhora, esperar aqui 15 horas, porque a Diana vai começar a gravação, tá bom. tá? Agora, a gente já está preparada. Diana, a gente vai começar, tá? Só te avisando, começaremos os trabalhos. Certo. Então, Ok? boa tarde. Eu sou discente do programa aqui de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas. Sou orientanda da professora Renata Beatriz Rolon e hoje eu vou ficar aqui na mediação da sessão do nosso eixo. Hoje marcou o início do nosso evento, né? E ele também marca a volta dos nossos eventos presenciais, mas agora com as alterações que a gente teve no período de pandemia, a gente tem essa configuração de modo híbrido. Então, a nossa sessão aqui hoje essa da tarde vai ser gravada. Vocês vão ter 15 minutos de apresentação e, ao final, nós teremos um momento de debate. Bom, boa tarde. Letícia, por favor, professora, nós recebemos um e-mail com a orientação de 20 minutos de apresentação. É porque, como nós tivemos alguns remanejamentos de trabalhos, de apresentações, e a professora Renata tem uma conferência logo em seguida de abertura do evento, a gente precisou diminuir um pouco o tempo. Tá, é que eu me preparei para 20, tá? Eu recebi um e-mail. Mas a gente vê aí o que dá para fazer. Obrigada. Bom, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, prazer recebê-los, temas tão interessantes, estamos todos ansiosos para ouvir, para conversar sobre essas questões que tanto nos importam. Rosa, aproveitando aí a sua pergunta, a sua fala, nós temos uma conferência, na verdade, a conferência que abre aqui, a primeira conferência do nosso evento, então nós tivemos que fazer uma reorganização, mas, mediante essas questões que houve, então, aí uma pequena falha na comunicação, da redução do tempo, o comunicador que estiver preparado para 20 minutos, então ele poderá utilizar esse tempo de 20 minutos. E aí eu só peço, então, licença, que talvez antes de encerrar o debate, eu tenha que me ausentar, mas a Letícia continua na sala acompanhando, assim como aqueles que estarão aqui acompanhando as vossas comunicações também poderão ter perguntas, e aí continuam na sala. Tudo bem assim? Para os outros comunicadores, fica, então, se conseguir comunicar em 15 minutos, né? Caso contrário, se tiver que estender, nós aceitaremos, claro, mediante essa questão, mediante essa situação. Bom, então vamos Obrigada, dar professora. Obrigada, tá? Eu vou tentar me apressar um pouquinho, mas, de todo modo, muito obrigada. Fica tranquilo. Vai dar certo, só peço já licença para me ausentar, se for necessário, tá? Letícia. Bom, então, a primeira comunicação será apresentada pela Beatriz Smith Campos, com o título Missa dos Quilombos, Memória e Testemunho na Canção. Fique à vontade, Beatriz. Beatriz, seu áudio está desligado. Desculpa. Boa tarde. Recentemente eu defendi minha tese pela UNB, o ano passado, e eu trabalhei com três artistas negras, Carolina Maria de Jesus, Elza Soares e Maria Auxiliadora da Silva, dentro dessa linha de literatura e outras artes. Mas hoje eu venho revisitar meu trabalho de dissertação, que é uma reflexão sobre a Missa dos Quilombos.
E aqui eu denomino, né, Memória e Testemunho na Canção. A obra foi composta em 1981 por Milton Nascimento, Pedro Tierra e Pedro Cassaldáliga, e apresenta um teor testemunhal e, ao mesmo tempo, uma memória histórica. Para tanto, apresentamos aqui uma breve abordagem sobre a estrutura de uma canção, sua importância no cenário do país, e também nos apoiaremos nos estudos do testemunho para entender possíveis processos de identificação do ouvinte com realidades sociopolíticos raciais, gerando um questionamento e uma possível conscientização. A canção é um estilo de composição que tem como base a união entre música e letra. Para a pesquisadora Solange Ribeiro de Oliveira, a música e a poesia são a associação dos textos verbal e musical integrados. Traz à baila uma questão teórica crucial, a relação entre letra e estrutura. Sem ela, a canção não existiria, já que se constitui primordialmente dessa relação, cuja natureza extremamente complexa, mais presente em toda a música vocal, tem despertado posturas teóricas diversificadas. Alguns pesquisadores defendem o predomínio do musical sobre o verbal, outros atribuem igual peso aos dois elementos, e um terceiro grupo focaliza a tensão entre letra e melodia. Nesse contexto, há casos em que a música se impõe à letra. Quando o instrumentista, o grupo instrumental interpreta uma canção, não necessariamente a letra é fundamental. A música pode ser de uma riqueza melódica e harmônica que nem sempre necessita ser executada com a letra. Há, no entanto, canções que, desprovidas de poesia, não funcionam, pois a música é concebida para acompanhar a letra. Sem ela, a música empobrece. E há aquelas que realmente são unidas, letra e música, uma depende da outra. Uma separada da outra não tem a mesma efetividade estética. Mas o discernimento desse aspecto sobre poesia e música, ou ao contrário, vai depender da sensibilidade do ouvinte e de seu prévio conhecimento. Segundo Ials, cito, o espectador pode ser afetado pelo que se representa, identificar-se com as pessoas em ação, dar assim livre curso às próprias paixões despertadas e sentir-se aliviado por sua descarga prazerosa, como se participasse de uma cura. Fecho citação. Esse tipo de identificação permite ao ouvinte a possibilidade de um discernimento entre a importância da música e da poesia, no sentido de transformar sua consciência receptora em transformadora. Na obra de Milton Nascimento, a letra e a música comungam de mesma relevância, uma não sobrevive sem a outra. Tanto a letra quanto a música trabalham com um texto e com melodias que unem elementos de liturgia católica e das religiões africanas, num processo de enculturação, o qual, segundo Senra, cito, a fé e o evangelho são praticados de acordo com os dados da cultura de determinado local. Fecha a citação. E ainda, letra e música são essenciais para o entendimento crítico de uma obra como a missa, que quer se redimir e questionar a atitude da sociedade dominante perante a vinda dos afrodescendentes, que serviram de escravizados por quase 4 séculos de nossa história e que ainda na atualidade sofrem preconceitos por questões de raça, crença e costumes. Sabemos que na tradição da música popular brasileira, muito se tem a aprender sobre nossa cultura e história por letra das canções. Inúmeras são as canções que denunciam a ditadura, o racismo, o machismo, as violências urbanas contra as mulheres e opressões diversas. São canções que muitas vezes requerem o prévio conhecimento histórico por sua complexidade poética, mas que também servem para nos fazer refletir e buscar uma transformação sociocultural. Desse modo, a canção brasileira tem sido uma das categorias artísticas que relacionam letra e música mais acessíveis, tanto no fazer como no ouvir em nossa sociedade. As reflexões sobre canção e memória abarcam as lembranças que uma canção pode despertar no ouvinte. Podem ser reminiscências de um momento histórico no qual ela foi composta e ao qual ela se remete, ou alguma experiência passada pelo espectador que uma canção faz recordar de algo quando a ouve. A Missa dos Quilombos insere-se no contexto de uma poética de protesto e de testemunho pelo sofrimento do racismo que é denunciado.
Os compositores criam um texto poético musical de denúncia, questionamentos e rememoração. De acordo com Seligman Silva, cito, a literatura, aqui eu peço licença, né, a canção, tem seu teor testemunhal, mas esse teor não deve ser confundido nem com o gênero autobiográfico, nem com a historiografia. Ele representa uma outra voz, um canto ou lamento paralelo que se junta à disciplina histórica no seu trabalho de colher traços do passado. Fecha citação. A canção apresenta um teor de testemunho não somente do compositor, por seu sofrimento e experiências pessoais e sociais, mas também de um sentimento geral de repúdio à opressão aos negros. Na música, podemos perceber um texto que remete a um testemunho social sobre a temática do racismo. O conceito abordado por Seligman Silva remete à Grécia Antiga. O pesquisador amplia essa abordagem com o seu aparecimento no século XX a partir de dois aspectos. A partir de pesquisas sobre Shoah e sobre a nomenclatura de testemunho na América Latina por meio do relato das, cito, experiências históricas da ditadura, da exploração econômica, da repressão às minorias étnicas e às mulheres, sendo que nos últimos anos também a perseguição aos homossexuais. Fecha a citação. Os primeiros relatos que abordam o testemunho na América Latina ocorreram em Cuba, local em que o pesquisador observa, cito, a liderança de um movimento de revisão da história que passou a ser recontada a partir do ponto de vista dos excluídos do poder e explorados economicamente. Fecha a citação. Posteriormente, no Chile, nos anos 70, com a ditadura de Pinochet, o gênero testemunho ganhou relevância. Segundo Iudice, a missão do escritor de testemunho é desenterrar histórias reprimidas pelas histórias dominantes, abandonar o eu burguês para permitir que os testemunhalistas falem por conta própria, recriem a palavra oral e coloquial dos narradores informantes e colaborem na articulação da memória coletiva. Desse modo, para além dos romances, o testemunho ocorre em outras expressões artísticas, como a canção engajada, o teatro, as artes plásticas. Mas é importante observar que, para ser uma obra testemunhal, há que existir um texto que deponha um acontecimento pessoal inserido em uma realidade social opressora, sem perder seu texto estético. As canções da missa apresentam um teor testemunhal e rememoram um momento sombrio de nossa história, na qual Abdias do Nascimento aponta. No tocante a mim, cheguei também a idênticas conclusões, não como resultado de educação acadêmica ou pela leitura de livros, mas caminhando através da realidade e da existência do povo negro do Brasil. Tempos atrás, durante o transcurso de minha infância e adolescência, comecei a testemunhar o fenômeno que vem ocorrendo desde o século XIX, ou seja, a invasão do país por levas e levas de trabalhadores brancos vindos da Europa, com o apoio de seus governos de origem. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a enorme força de trabalho negra era rejeitada, ontem como hoje, por aqueles que corporificam o sistema econômico. Ambos, tanto o chamado sistema de produção quanto o proletariado imigrante, se beneficiaram e cresceram à mercê da expoliação e do despojamento total do descendente africano. Essa denúncia histórica do racismo sempre presente em nossa sociedade nos leva a uma consternação, estão presentes nos textos da missa. Eu estou tentando dar uma adiantada, né? Aí, aprofundar o conceito de testemunho implica a reflexão de três outras abordagens: a memória individual, a coletiva e o real no texto estético. A memória individual relaciona-se diretamente a reminiscências do passado de um ser. A memória coletiva une essas diferentes memórias pessoais dentro de um contexto e um espaço social. Nesse aspecto, a obra de arte testemunhal apresenta experiências de sofrimento, mas nem sempre é totalmente fiel aos acontecimentos, pois ela é igualmente uma obra estética. Há um compromisso com o real, no entanto, há uma linha tênue entre memória e imaginação. Cito Riquet.
É sob o signo da associação de ideias que está situada essa espécie de curto-circuito entre memória e imaginação. Se essas duas afecções estão ligadas por contiguidade, evocar uma, portanto, imaginar, é evocar a outra, portanto, lembrar-se dela. Assim, a memória reduzida à rememoração opera na esteira da imaginação. Vale observar que nas letras dos compositores há uma veracidade que reflete a realidade social sem perder seu caráter estético. Na poesia de Thierry e Cassaldáliga, o texto reflete o sofrimento social, físico, psicológico e espiritual do ser humano perante o racismo, sem, contudo, perder a esperança e a evocação por um mundo mais justo. E eu termino a minha fala só trazendo alguns trechos, uns versos da missa, que carregados dessa memória. É a primeira canção de abertura, que se chama ADO, Estamos Chegando. Estamos chegando do fundo da terra, estamos chegando do ventre da noite, da carne da açoite, viemos lembrar. Estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando dos nossos terreiros, dos santos malditos viemos rezar. Estamos chegando das velhas senzalas, estamos chegando das novas favelas, das margens do mundo viemos dançar. Estamos chegando da cruz dos engenhos, estamos chegando da cruz dos engenhos, estamos chegando à cruz do batismo, marcados a ferro viemos gritar. Estamos chegando do chão dos quilombos, estamos chegando do som dos tambores, dos novos palmares, viemos lutar. Obrigada. Assim eu termino. Nada, eu que agradeço. Obrigada, Beatriz. Em seguida, então, nós temos agora a apresentação da comunicação intitulada Era uma Vez, Rosa Maria, a violência simbólica e a necropolítica como instrumentos de poder sobre a mulher indígena, na obra Um Rio Sem Fim, de Verenilde Santos Pereira, que será comunicada pela Ananda Raira Ferreira de Castro. Pode ficar à vontade, Ananda. Eu vou ligar a câmera para acompanhá-la, tá? Certo, professora, pode ficar à vontade. Não te escutamos. Está sem o áudio. Ela tá bem nervosa. Vai dar certo. Boa tarde, estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Sim. Sim? Todo mundo? Aqui. Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Sim. Muito bem. Gostaria de tomar liberdade para fazer o compartilhamento de tela, posso? Sim, pode ficar à vontade. Então, boa tarde. Bom, agora formalmente, né? Gostaria de antemão agradecer a presença da própria escritora Verenilde, que aqui se encontra. Para mim é uma honra tê-la aqui neste momento, ainda que eu esteja um pouquinho nervosa. Bem, todo mundo está me ouvindo? Eu não consigo ter o retorno. Estamos te ouvindo, Ananda. Obrigada. Bom, na tarde de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a obra Um Rio Sem Fim,
da escritora Verenilde Santos Pereira, que aqui se faz presente. Especificamente, gostaria de discutir um pouco sobre a pesquisa Era uma Vez, Rosa Maria, a violência simbólica e a necropolítica como instrumentos de poder sobre a mulher indígena na obra Um Rio Sem Fim. Bem, para começar essa discussão, eu gostaria de estabelecer com vocês algumas relações que subsidiaram essa pesquisa. Sob a perspectiva de Roland Barthes, a literatura é uma força capaz de denunciar a realidade e, de certa forma, ir de encontro com o poder das classes dominantes manifestado na língua. Essa disposição da literatura em fazer denúncia social define-se, portanto, como função literária. À medida que a literatura fica à disposição social, os estudos culturais, responsáveis por analisar diferentes aspectos da cultura, incluem e abrangem os estudos literários, examinando a literatura como prática cultural específica. Nesse cenário, a obra Um Rio Sem Fim, da escritora afro-indígena Verenilde Pereira, apresenta-se como um material de análise riquíssimo, tanto para visualizar a literatura como ferramenta de denúncia social, quanto para compreender a relação da literatura como prática cultural específica. Nela, a autora nos faz refletir sobre as relações de gênero, poder e violência sofrida pelas mulheres indígenas no mundo pós-colonial, partindo de uma retórica em que a memória funciona como testemunho. Dessart, para dar visibilizar essa luta, Verenilde coloca no centro da narrativa de uma preciosidade estética limpa 4 mulheres indígenas: Rosa Maria, Maria Assunção, Maria Índia e Maria Rita. Para dentro dessa análise, nós partimos da personagem Rosa Maria, uma vez que ela sofreu diversas violências e que, dentro de uma análise específica, nós podemos perceber uma progressão da violência. Ou seja, em outras palavras, durante a sua estadia citadina aqui em Manaus, Rosa Maria passou, assim como numa analogia ao título da obra, por uma imersão de violência, como se estivesse em um rio. E esse rio caminhou para a sua morte, nesse caso, para o seu suicídio. Mas, afinal de contas, quem era Rosa Maria? Rosa Maria é uma das 4 Marias que tem sua história contada por Verenilde, e ela é enviada, junto com as outras 4 meninas, para a cidade de Manaus como uma forma de castigo a uma delas, Maria Assunção. E aqui em Manaus, elas foram enviadas especificamente para trabalhar, prestar serviços domésticos a um casarão de uma família na cidade. A jovem, inicialmente, foi uma das 20 sobreviventes da epidemia de gripe que assolou e dizimou sua aldeia. Desde então, ela passou a viver sob as responsabilidades dos religiosos na missão no Alto Rio Negro, especificamente em São Gabriel da Cachoeira. Essa relação de tutela, no entanto, apresenta indícios de muita repressão, uma vez que a jovem tinha medo não somente das irmãs que as cuidavam, mas também dos padres. A exemplo disso, após um episódio de pesadelos envolvendo os religiosos, a jovem acabou urinando na cama e fora castigada para aprender a não incomodar à noite e a não ofender os padres da missão que estavam ali para, ironicamente, salvá-las da bárbara e dos massacres. Para a autora, acompanhar o percurso de Rosa Maria é visualizar seu corpo e espírito sempre exposto a políticas que objetificam submetê-la, coagi-la, e o seu corpo é sempre exposto a práticas punitivas, a um controle exercido pelos poderes, tanto institucionais como disseminados no corpo social, onde os próprios dominados o exercem. Sendo assim, é correto afirmar que a vida de Rosa Maria, especialmente no período em que ela vive em Manaus, consolida-se como objeto de estudo em que é possível enxergar a violência
ultrapassar o simbolismo e consolidar-se como necropolítica. Em suma, na luta pela posição de classe dominante, há o uso da cultura como instrumento de imposição ou de legitimação da dominação, e essa, por sua vez, configura-se como violência simbólica. Para Bourdieu, é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra. Dentro dessa perspectiva, Rosa Maria pertence à classe dos dominados, uma vez que, além de ser mulher, é indígena e pobre. Dentro da narrativa, é possível perceber como os discursos dominadores, travestidos de imposição cultural, violentam-na, especialmente no período que ela entra em contato com a realidade da cidade. Para essa realidade, considerará-se 3 situações: a sua estadia no casarão, o seu silêncio e o seu casamento. No que concerne a primeira situação, o casarão configura-se como espaço de mudança de poder da obra, uma vez que Rosa Maria sai das mãos da igreja e passa a viver sobre violências nas mãos da senhora que as recebe. Trazidas pela missão religiosa, as moças foram deixadas nesse recinto a fim de servir a negra dona da casa, como também a sua pupila, Judite. Diante disso, é possível inferir que a submissão e escravização das mulheres indígenas era um comportamento esperado pela sociedade dominante, uma vez que esse era o único espaço destinado a elas. A propósito, essa prática do trabalho doméstico em troca de moradia, apresentado pela autora, era muito comum na realidade amazonense, uma vez que, negligenciadas políticas públicas para os indígenas, essa era a única maneira de se chegar às cidades, tendo em vista que, conforme Torres afirma, em troca de ajuda nos serviços domésticos, essas mulheres teriam garantido o abrigo e alimentação na casa de família. Ainda analisando esse contexto, percebe-se que a violência física alcançou também a Rosa Maria, quando todas as vezes em que ela não praticava ou não tinha as atitudes que a dona da casa esperava, Rosa Maria era agredida verbalmente e até mesmo fisicamente. A violência simbólica, nesse caso, ela ultrapassa a fala, ela ultrapassa os símbolos e chega à agressão física. Um desses exemplos é quando a dona da casa agride muito veementemente Rosa Maria e, no final, ainda solicita que ela se defenda, que ela era uma índia lerda, índia da fala atrapalhada, e que, mesmo assim, ela ainda era feliz por nascer com a pele mais branca do que eu. Percebe-se nessa fala uma forma de opressão sobre opressão, talvez relacionada àquilo que o próprio Paulo Freire diz, né? Sobre os oprimidos um dia desejarem se tornar opressor. Rosa Maria, ela, dentro desse pressuposto, ela cresce com o rosto plácido e emudecido. Diziam que perdera de vez os seus sentimentos e que, de certa forma, lhe faltava sangue nas veias. Poucas foram as vezes em que Rosa Maria falou, especialmente após a ida de Maria Assunção, a fuga de Maria Assunção da casa. Rosa Maria quase não falava e tampouco expressava os sentimentos. Rosa Maria, dentro desse pressuposto, ela acaba sendo obrigada a casar-se. E dentro dessa ideia, a gente percebe que o casamento veio para ela como uma forma de tentar inseri-la naquela realidade, tentar inseri-la na sociedade. A neta do universo tentava inserir-se no que a esmagava, esforçando-se para agir corretamente diante de todos e, naquele momento, mais que tudo, diante dos semáforos, resguardando a integridade de um físico pronto para os arranjos de um casamento. Percebe-se que esse casamento reforça aquilo que Bourdieu sempre afirma
a partir das frações dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, tem em vista impor a legitimidade de sua dominação, quer por meio da própria dominação simbólica, quer por meio dos ideólogos conservadores, os quais só verdadeiramente servem os interesses dos dominantes. Rosa Maria casar-se, portanto, seria reforçar o desejo da classe dominante. Após o casamento, Rosa Maria, ela foge para as ruas e começa a encontrar nas ruas um abrigo para a sua solidão. Desde o primeiro momento que ela vai para a rua, ela é chamada de louca. Louca, imunda, coitada. Percebe-se também que Rosa Maria, ela é desprezada, não só pela sociedade, como também pela própria instituição, a igreja, e assim também como pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Ela passou a utilizar a igreja de São Sebastião e a praça de São Sebastião como um espaço de refúgio. E lá ela sempre se encontrava, com exceção dos momentos em que os fiéis estavam na igreja, porque os fiéis não aceitavam ali a sua presença. A partir da narrativa, a gente consegue perceber que o vestido lilás de Rosa Maria ele é muito significante. Ele começa com a cor lilás, viva, e ele vai desbotando à medida que ela vai sofrendo nas ruas, à medida que ela vai sendo violentada. E é dentro desse momento que nós percebemos a negligência do Estado. É desse momento que a gente percebe a necropolítica. Quando o Estado decide quem vai morrer e quem vai viver, quem é importante e quem não é. E Rosa Maria, ela entra como aquele que não é importante. Ou seja, tanto faz a sua existência ou não. O único poder que ela teria era o poder do esquecimento. E, de fato, é o que acontece. Rosa Maria, ela é esquecida. Depois, não existe, dentro desse pressuposto, nenhuma narrativa que diga quem de fato ela foi durante esses tempos em que esteve na cidade. Há algumas memórias que narram a violência dela, mas não quem ela foi, porque ela, de verdade, era negligenciada, esquecida. Então, o único poder a ela era o poder do esquecimento, que Berenilde vai trazer para a gente como uma fala de Ismael, homem que violentou a Rosa Maria, e em uma das discussões que ele tem com ela, já no seu leito de morte, ele afirma que o único poder que ela tem, o único poder que foi dado a ela foi o poder do esquecimento. Essas foram as referências bibliográficas do estudo. E eu gostaria de agradecer pela apresentação. Pedi desculpas um pouco pelo nervosismo, mas agradecer por ela. Tudo bem, Amanda, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Em seguida, nós teremos a comunicação Beatriz. Oi. Pode falar. Aqui é Verenilde Pereira, eu sou autora de Era Uma Vez Rosa Maria. Eu estou profundamente emocionada e agradeço profundamente a apresentação. Eu espero que um dia ela consiga ter um entendimento do que seja isso para um autor. Obrigada, profundamente obrigada para vocês. Obrigada, Verenilde. Nós que agradecemos a sua presença. Em seguida, nós teremos a apresentação de A Noite da Espera e Pontos de Fuga, de Milton Ratum, Memória, Esquecimento e Experiência Traumáticas de Mulheres no Contexto da Ditadura Militar Brasileira, que será apresentada pela Thaís Stephanie de Oliveira. Pode ficar à vontade, Thaís. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu consigo ouvir, os demais conseguem? Eu estou de fone, então está baixo, um pouquinho baixo, mas eu consigo entender. Um pouco baixo, se puder aumentar, mas eu ouço, acho que a maioria sim.
Só um momento que a Beatriz ergueu a mão, não sei se está acontecendo alguma coisa. Tá, tá. Prossegue, Thaís. E agora? Bem? Sim, Agora eu pode coloquei o seguir. fone. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Thais Leal. Eu sou, na verdade, a minha área não é letras. Eu sou estudante de História pelo Centro de Estudos Superiores de Parintins. Eu estou falando daqui. E só que a minha área de pesquisa trabalha muito com História e Literatura. Peço licença também para compartilhar a tela com vocês. Peguei do SESP. Só um minuto. Probleminhas de conexão. Vou fechar a janela. Gente, não está indo a minha apresentação, então acho que eu vou ter que apresentar sem o meu slide. Tudo bem, pode seguir. Opa, eu acho que foi. Sim, estamos vendo agora. Agora sim, que ótimo. Bem, como eu já falei, eu trabalho na área de História, mas eu trabalho com História e Literatura. E A Noite de Espera e Ponto de Fuga, de Milton Ratum, Memória, Esquecimento e Experiências Traumáticas de Mulheres no Contexto da Ditadura Militar Brasileira, não é só um arquivo, mas também é um projeto de iniciação científica que ainda está em andamento. Então, o que eu vou apresentar para vocês foram os dados que eu coletei até o momento. Bem, na introdução, né, a gente fala um pouquinho sobre a história como objeto de investigação e a literatura seguindo a história como uma importantíssima ferramenta para isso. Então, corrigir a história, então, pluralizar esses objetos e os sujeitos também faz parte do campo da pesquisa de história cultural. Então, com o desejo de inverter essas perspectivas históricas tradicionais que nós, historiadores, também passamos a olhar de outra forma e também a lidar de outra forma com os objetos de pesquisa. Então, uma significativa parte de pesquisadores e pesquisadoras já trabalham também com Milton Ratum, e Raymond Williams o classificou dentro da literatura como uma nova narrativa de minorias. O feminino aqui ele vai entrar porque ele é entendido historicamente como um subalterno, sendo analisado como um sujeito fora da história, porque a sua presença ela não é registrada. Então, libertar a história é falar de homens e também de mulheres, sempre numa relação igualitária. Seguindo o pensamento de Michel Foucault, fazer uma arqueologia ao feminino é desconstruir a história feminina para depois reconstruí-la novamente com bases igualitárias, analisando sempre as práticas discursivas e não discursivas que apresentam a figura feminina. Então, esse projeto está incluído não só
no campo da história cultural, como também na linguagem. Um pouco sobre o autor. Milton Ratum, ele é um escritor amazonense, nasceu no dia 19 de agosto de 1952, é professor e escritor. Em 1960, ele ingressa na Universidade de São Paulo, onde vai se formar em arquitetura e urbanismo, e em 1980 vai se mudar para Paris. O primeiro romance de Milton Ratum é lançado em 1989, Relato de um Certo Oriente, mas o romance mais conhecido, que também levou uma minissérie da Globo, é o romance Dois Irmãos. As obras que eu vou apresentar aqui pertencem a uma trilogia chamada O Lugar Mais Sombrio. A primeira parte da trilogia é A Noite de Espera, e a segunda parte é Pontos de Fuga. O terceiro livro ainda será lançado, ele ainda está em andamento, por isso que eu falo também que é um projeto em andamento, porque eu não terminei com a trilogia. Mas O Lugar Mais Sombrio, de Milton Ratum, vai nos levar a acompanhar a experiência de um jovem chamado Martim, um rapaz que vai tentar conviver com a timidez, com a saudade e com o amor. E nos 5 anos que ele passa em Brasília, ele vai fazer anotações no seu diário de vida e também sobre os seus colegas de faculdade. A expectativa da mãe vai crescer com o tempo, e a partir que essa expectativa cresce, o autor também cresce na sua narrativa da pressão política que vai envolver Brasília. Então, o enredo do primeiro filme, A Noite de Espera, sempre seria uma noite que Martim esperaria pela mãe, e mais tarde esperaria voltar para o Brasil, porque logo no segundo volume, que é Pontos de Fuga, ele vai se passar em Paris, e ele também vai retratar, através de um diário e de anotações do Martim, a vida dele em Brasília, depois em São Paulo, e mais tarde em Paris. Dentro dessa costura dos romances, o primeiro volume ele vai se basear principalmente em Brasília, vai apresentar os colegas da UNB, e vai se centrar na narrativa dele falando sobre a formação da Cribo, que é uma formação entre ele e mais 6 colegas de faculdade, que mais tarde é totalmente desarticulada assim que começa a surgir o AI-5. Em Pontos de Fuga, ele fala não só da pressão sofrida no UNB, mas também de como ele teve que fugir para São Paulo, fugido dos militares. E o segundo cenário dele vai ser Paris. E o romance ele não é contínuo, ele sempre é uma memória passada e depois uma memória do presente. Ele não trabalha com continuidade. Então, onde estão as mulheres no relato de Ratum? Na literatura, na luta da ditadura militar, o romance ele vai apresentar diversas personagens. E a maioria delas são estudantes. As primeiras vão ser as colegas do Martim, estudantes em São Paulo, e as segundas serão as estudantes da UNB. Dentre essas figuras femininas, destacam-se Diná, filha de funcionários públicos, estudante militante, e a Cris, que é a namorada do Martim. A Lina, que é a mãe do Martim, ela vai se divorciar do marido e vai viver com o amante. A Undina, que é a mãe de Lina, e ela se apresenta como uma senhora muito severa na criação da filha, e também uma personagem muito interessante, a Laísa, que é uma das companheiras de Martim na Fidalga de São Paulo. Ela é estudante de Ciências Sociais e sempre sofre com a negação da mãe, que não aprova que a filha curse Ciências Sociais. Então, estudar as representações femininas em Milton Ratum é um projeto político que coloca em evidência, inicialmente, a prova da persistência de estereótipos e modelos comportamentais e tabus que foram responsáveis pela construção de um gênero que, em larga medida, ele ainda aprisiona mulheres e as mantém cativas em lugares de exclusão na sociedade. E a personagem, principalmente a personagem Diná, ela vai ser uma personagem que vai quebrar com muitos tabus. Por quê? Ela vai ser uma personagem que vai se colocar muito, vai ter muito destaque diante das lutas sociais. Então, ela vai se aparecer como uma mulher forte, determinada, ativamente na política. Ela vai aparecer como uma mulher decidida. Então, aqui eu trago um trecho do primeiro volume, Pontos de Fuga,
que é que a personagem em questão mostra como ela surge como uma representante das mulheres que lutaram na linha de frente contra o sistema, e através delas podemos notar diversas figuras reais. Então, no trecho de Jiná e sua mãe trocaram um olhar indagador, eles estavam no jantar, e o pai de Jiná, ele se mostra apoiador dos militares. E aí ele fala, lembrou o de Lina, ou seja, lembrou o da mãe dele, quando se sentia ameaçada por Rodolfo, que no caso é o pai de Martim. Só que, diferente de Lina, a Diná vai ter o apoio da mãe, e elas vão se defender das palavras do pai, sempre de forma esquiva e sempre mostrando um autocontrole. Dentro dessa personagem, que é ativamente militante, dentro do recorte histórico, eu consegui encontrar jornais que apontam para movimentos feministas, principalmente através da imprensa alternativa. Nós Mulheres e Brasil Mulher são dois jornais da imprensa que apontam, né, que apontam para esses movimentos feministas e que podem ser correlacionados com o da Cribo. Então, eles circulavam pelas cidades e eles tiveram uma inegável contribuição. O Waltz e Pedro, no seu trabalho de 2009, apontam que eles tiveram uma inegável contribuição para o debate em torno das necessidades de enfrentar os novos desafios e na luta pela igualdade de sexos, fortalecendo cada vez mais as diversas reivindicações das mulheres que lutavam por um espaço na política. Lembrar é viver. Na obra Pontos de Fuga, no volume 2, acontece uma grande tensão, na verdade. Então, muitas são as denúncias de abusos sexuais sofridos por mulheres, e a Comissão da Verdade vem para trazer isso. Então, a própria tortura das mulheres era diferente daquela destinada aos homens. E na obra Pontos de Fuga, a personagem Diná, que sempre vai ser aquela mais ativa, ela é capturada em novembro de 1977, ela delatada aos militares, e ao enviar uma carta para o autor com quem ela trabalhava em São Paulo e que se fazia presente em seus atos políticos, e na cadeia o autor ele acaba descrevendo o terror imposto pela tortura, e conforme a descrição da mãe, a Cris, a Cris, a militante e a estudante, que era tão ativa, ela emudece pela primeira vez. E um trecho muito interessante da fala de Diná senti a morte dentro de mim. Em vários momentos, preferi a morte. Estou destruída. Michel Polac, ele vai trazer um embate sobre memória, esquecimento e silêncio, e ele chama justamente a atenção a esses processos de dominação e de submissão entre a memória oficial e a memória dominante. Quando nós também nos debruçamos sobre os estudos e principalmente sobre alguns relatos dentro da Comissão da Verdade, nós vemos que muitas mulheres demoraram a falar, principalmente por conta de abusos sexuais. E isso vinha principalmente pela questão de vergonha. E essa sensação de vergonha muitas vezes vai se opor à memória, e é muito mais fácil elas esquecerem do que elas lembrarem esses acontecimentos tão terríveis. Então, encerro com uma fala de Tilly, que fala que o estudo dos vencidos nos permite compreender melhor os vencedores, compreender por que e como eles venceram. A análise da revolução é ainda mais completa e sistemática quando nós levamos a sério as alternativas possíveis. O estudo das formas de participação das mulheres e as reações que ela suscita oferece precisamente uma dessas alternativas. Então, eis aí a diferença que faz estudar mulheres e gênero. Então, a literatura, como outros monumentos e arquivos humanos, guarda questões de um tempo e de marcas de um povo e de um lugar. A literatura, seja ela crônica, seja ela poética, seja ela um romance, ela sempre vai trazer um pouco de real dentro de si, dentro do imaginário. Então, no caso dos romances aqui apresentados, eles nos mostram um pouco do dia a dia dos estudantes que lutaram contra o regime ditatorial do Brasil,
São diversos estudantes, eu queria muito trazer todos, mas como o tempo é curto, eu preferi falar somente de uma. Então, a narrativa ela vai nos apresentar um leque de personagens, e no caso das mulheres de Atum, ele faz questão de nos mostrar as diversas facetas travadas por elas, dentro ou fora de casa, seja com a mãe, seja lutando contra a mãe, no caso da mãe de Martim, seja lutando contra o próprio regime opressor. Então, as mulheres elas precisaram lutar para não desaparecer por completo do cenário político e do social. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu me apressei um pouquinho, mas é isso. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, Thaís. Em seguida, nós vamos ter a apresentação intitulada Santa Evita, um corpo como testemunho em resistência política da nação argentina. Será comunicada pela Sônia Cristina e pela Rosa Maria. Um momento, Rosa, só para eu confirmar se o Maurício, João ou Mariana Ramalho estão na sala. Caso não estejam, então a apresentação da Rosa Maria encerra a nossa sessão, e aí na sequência nós abriremos para o debate, sendo que os participantes poderão fazer perguntas também deixando no chat. Obrigada. Pode começar? Sim. Bom, então, boa tarde, eu sou Rosa Maria. Eu estou apresentando, essa apresentação é parte da minha tese de doutorado que eu defendi em junho do ano passado, né? Vai fazer um ano agora, mês que vem. Eu estou aqui em parceria com a professora Sônia Reis, que foi minha orientadora, foi uma grande parceira aí para eu conseguir chegar a essa reta final, né, do doutorado, que não é fácil. Nesse momento, eu participo com a professora Sônia de um grupo de pesquisa sobre vozes femininas, né, especialmente nesse semestre, sou professora convidada da disciplina que ela está dando na pós-graduação, né, na Letras Neolatinas. Então, eu espero que isso daí dê um pós-doutorado, né, um profícuo pós-doutorado. Bom, eu vou seguir aqui o meu roteirinho para não me perder, tá? Em primeiro lugar, agradecer às professoras que estão coordenando a mesa, a professora Renata e a professora Letícia, e aos demais participantes pela oportunidade aí de divulgar minha pesquisa e acrescentar mais informações, né? Então, a apresentação Santa Evita, um corpo como testemunho e resistência política da nação argentina, tem sua origem na leitura, análise do romance Santa Evita, publicado em 1995 pelo escritor e intelectual argentino Tomás Eloy Martínez. Convém aqui chamar um pouquinho a atenção que Tomás Eloy foi expulso da Argentina na década de 70, ameaçado pela organização de extrema-direita chamada Tríplice A, e se exilou em Caracas, trabalhou como tradutor e trabalhou no jornal La Gaceta, depois ele foi para a França, depois para os Estados Unidos, e quando ele lança o romance Santa Evita, em 1995, é um momento em que há uma profícua produção literária argentina revisitando o terror da ditadura militar instaurada na década de 70 e 80. E aí, quem vencer é a Santa Evita. Santa Evita, na verdade, faz referência a uma figura, uma mulher chamada Eva Duarte Perón, que para os argentinos se chamava Evita, e que acabou se tornando porta-voz das reivindicações pelo sufrágio feminino no país, e possibilitou que os trabalhadores desfavorecidos economicamente se sentissem com pertencimento social e visibilidade social.
desde que ela morre em 1952, há uma intensa leitura e releitura de debates narrativos e culturais que vão permitir que se consolide a imagem mítica dessa mulher na Argentina, fazendo com que essa Evita literária, a Evita pós-mortem, reflita a perspectiva política, cultural e ideológica que vai corroborar com o imaginário mítico dela, né? Evita, na verdade, é Eva Duarte, nasceu em 7 de maio de 1919. Há dúvidas quanto ao local, mas ela nasceu no interior de Buenos Aires, né, o que se chamaria a província. Ela era filha ilegítima. O pai de Evita e dos irmãos dela era um fazendeiro que tinha uma família legítima com vários outros filhos e 7 filhos com a mãe dela, né? Então, Evita é a 7ª desses filhos ilegítimos. Ela, obviamente, a partir das mazelas que a pobreza causava nela, ela já percebia que precisava questionar as injustiças sociais. Então, ela resolve, com 15 anos de idade, partir para Buenos Aires, para a capital, para ser atriz. Ela tinha o desejo de ser atriz, não consegue alcançar esse projeto de ser uma grande atriz, de ser protagonista de um filme. Ela sofre muito, continua sofrendo muito com a pobreza, até que em 1944 ela conhece Juan Domingo Perón, o general Juan Domingo Perón, que nesse momento era vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra. Eles se conhecem num ginásio chamado Luna Park, num evento artístico para angariar fundos para vítimas de um terremoto numa província chamada São Juan. E aí, em 8 de outubro de 45, Juan Domingo Perón é preso pelos próprios militares, porque se sentem descontentes com a política que Perón promove, favorável aos trabalhadores. E entre as questões seria a ampliação do regime de aposentadorias do país e a criação do salário mínimo e do 13º. Evita, então, se une a artistas, organiza comícios populares que acabam levando à libertação de Perón em 17 de outubro do mesmo ano, e no dia 22 de outubro ele se casa, né? Então, 1945 é um ano intenso para que essa relação se consolide. Em 46, Perón se elege presidente, com quase 53% dos votos, e Eva, então, se torna uma primeira-dama com um novo perfil de primeira-dama, que até então era de aparecer na fotografia ao lado do marido e sem participação política. Eva, então, passa a protagonizar o papel de uma primeira-dama partícipe da política. Mas ela acaba morrendo em 1952, aos 33 anos, vítima de um câncer de útero, né? E aí, assim, aqui eu quero ressaltar a importância da participação de Evita no cenário social e político da Argentina. Com uma menina pobre, a filha ilegítima e ávida por se tornar atriz, né? E não se conformando com as injustiças que as classes médias e altas praticavam com os desvalidos sociais, se une, então, a Perón, e como primeira-dama, ela consegue, a partir do seu lugar de fala, uma legitimidade para mudar o cenário dos povos, né? Então, ela acaba se tornando Evita, denominação que recebe de seus gracitas ou descamisados, como ela chamava. Ela acaba ocupando um espaço estratégico na política, não só como primeira-dama, mas também em 1948, com a criação da Fundação Eva Duarte Perón,
onde ela consegue angariar fundos para auxiliar os mais pobres. Ela oferece cursos para mães solteiras poderem ter trabalho para sustentar seus filhos. Ela promove festas de final de ano, presentes para as crianças, uniformes e bolas de futebol, enfim, ela acaba assumindo uma assistência muito importante para os desvalidos. Ela instiga as mulheres a saírem de casa para trabalhar, né, a lutar por dignas remunerações, exaltava que as mulheres participassem das decisões políticas do país por meio do voto, no entanto, não deixava de explicitar sua devoção ao marido, a Perón, como líder da Argentina, e cobrava que as mulheres trabalhassem e interviessem nas decisões políticas por meio do voto, mas que não deixasse o lar, não deixasse os afazeres domésticos, o que fez com que a figura dela fosse sempre de embate com as feministas, né? Obviamente, pregavam o contrário. Marisa Navarro, ela diz que, ainda que as mulheres não votassem em 1946, elas foram importantes para a vitória de Perón, né? Porque Evita instigava que as mulheres fossem às ruas pedir o voto a Perón, e ele conseguiu. E numa pesquisa que eu fiz, em todas as províncias da Argentina, o voto feminino foi em maior número que o voto masculino, né? Em 1949, Evita cria o Partido Peronista Feminino, e aí, em 1951, Perón novamente é eleito presidente da Argentina, né? Após a morte de Evita, ela acaba se transformando num leque de representações e significados, né? Sempre ligados à transformação social e política nacional, né? A Evita, que vai ser narrada por Tomás Eloy, ela vai possibilitar a compreensão de como ela influenciou no imaginário social, político e cultural do país, e como o campo intelectual ele vai se posicionar diante dessa perspectiva, né? E aí eu leio aqui, em Santa Evita, o autor ressalta que, abre aspas, como acontece com todos aqueles que morrem cedo, a mitologia de Evita alimenta-se tanto do que ela fez como do que ela poderia ter feito, fecha aspas. Tomás Eloy via na escrita um ato de transgressão, liberdade e possibilidade de resgate de temas históricos que parte da sociedade argentina gostaria de silenciar. Escrever tornou-se uma ferramenta de crítica política e social com o objetivo de desvelar hipocrisias, desmascarar figuras representativas do poder e revisitar ícones da sociedade argentina. O autor trabalhava com um jornalismo narrativo, que consiste em escrever com convicção, com base em testemunhos e fontes documentais. Portanto, narrar sobre o mito, sobre o destino de Evita, o corpo incorruptível de Evita, traz à tona a memória de fatos capitais à Argentina, que são Evita, peronismo e ditadura militar. O autor entendia que a investigação permitiu o acesso a elementos que instigassem o leitor à reflexão, fazendo da literatura um campo de questionamentos e resgates históricos, do que foi esquecido ou do que não se pôde ou não se quis revelar. Na obra, resgata-se a diversidade de Evitas e a disputa gerada em torno desse cadáver, com base na investigação, interrogação e criação de uma realidade, entre aspas, não revelada pela história. A pesquisa possibilita-nos entender o lugar de Tomás Eloy como intelectual que se posiciona no campo literário argentino, problematizando não só os signos peronistas, mas também a representação simbólica do cadáver de Evita.
Não há intenção de dar respostas ou reconstruir a história desta mulher, mas de questionar a construção desse mito para a nação argentina, já que seu corpo se confunde com a história do país. Neste caso, tomaremos a concepção do campo intelectual de Pierre Bourdieu, de 1973, ao considerá-lo como uma estrutura que constitui um campo de poder, sendo o conceito de campo utilizado pelo autor especificamente como referência a certos espaços de posições sociais nos quais determinado tipo de bem é produzido, consumido ou classificado. O campo intelectual como espaço social se compõe por escritores, cientistas, jornalistas e outros, em suas diversas e distintas categorias, compreendendo todos aqueles cuja produção cultural se reconhece, entre aspas, como legítima. A produção intelectual após ditadura, momento em que é publicado o romance, se concentra na restauração da democracia e na democratização das intervenções culturais. A literatura argentina passa a desempenhar um papel de reconstrução de um passado destituído pela cultura do medo que impôs o silêncio nas relações interpessoais e semeou simulações discursivas que se fizeram necessárias. Desse modo, a ficção se apresenta como um campo de resistência, em que, por meio da narrativa, permitia regressar ao passado para falar do presente. Evita se apresentava na literatura como um enigma que necessitava ser decifrado, um cadáver que deveria ser encontrado e ressignificado. Por que reencontrado? Porque, após a morte de Evita, os militares, ela morre em 52, os militares assumem o poder e destituem Perón do poder em 1955, em setembro de 55, e o corpo de Evita, então, é sequestrado da Argentina e enterrado com nome falso num túmulo falso na Argentina. E aí, isso num acordo entre militares e a Igreja Católica na Itália. Neste cenário, se publica o romance Santa Evita, que narra a história macabra do cadáver de Eva Perón. Depois de morta, ela é manipulada pelo médico, pelos militares e pelos que trasladaram seu corpo. A ficção se apresenta como uma metáfora das ideias e percepções políticas, culturais e ideológicas da atmosfera argentina retratada. Em inúmeras entrevistas, Eloy Martínez destacou que Evita nunca deixará de ressuscitar. Portanto, referir-se à Evita literária significa falar de um personagem histórico cujo corpo estabelece um paralelo com a história da Argentina, ressignificando-se a cada debate. Ainda segundo o autor, não se pode dialogar com a história como verdade, mas como cultura e tradição, sendo a ficção um ato de liberdade extrema, pondo a história em ação com os fatos e os personagens. E, ao contrário dos historiadores que trabalham com documentos, a ficção trabalha com paixões humanas. Em El Sueño Argentino, de 99, Tomás Eloy afirma que o corpo foi convertido em troféu. Deixou de ser um corpo, de ser uma pessoa, para ser somente um objeto obscuro ou luminoso, de um desejo que estava em todos, mas que não era em todos o mesmo desejo. Luciana Teixeira aponta que o corpo de Evita foi simbolizado diversas vezes como a própria nação, e quem o possuísse teria também o país em suas mãos. Por isso, a ânsia dos militares em deter o corpo. A estratégia do grupo peronista era da imortalização do corpo e seu consequente embalsamento, porque logo que ela morre, ela tem o corpo embalsamado pelo Dr. Pedro Ara, que foi convocado por Perón, para que ela se tornasse imortal para o povo argentino. As disputas pela posse do corpo suscitavam uma série de atos violentos de ambos os lados, e o destino do cadáver de Evita pode estar associado ao destino do país e seus mais de 30 mil mortos e desaparecidos na ditadura militar. Para encerrar, tanto Eva Duarte Perón quanto Evita representam para a política argentina um ícone que sobreviveu e sobrevive na memória dos argentinos. Ela foi adorada e odiada em níveis extremos,
sendo considerada santa, entre aspas, para alguns e mito, entre aspas, para outros, sob a perspectiva do mito político e herói redentor de Raul Girardet. Neste caso, o mito se comporta como mensageiro de concepções de mundo e de vida, impregnado de sentidos implícitos, sendo necessário elucidar que concepções da sociedade argentina simbolizam o evento. Ao manter relação com as crenças de um povo, o mito se torna a verdade, entre aspas, desse povo. Não a verdade comprovada cientificamente, mas a verdade de uma mentalidade coletiva. Sendo assim, sobrevive numa comunidade, não por explicar sua realidade, mas por refletir um aspecto real desta. Como afirma Carolina Roger, Eva Peron pode ser lida como uma metáfora, como um significante que adquire diversos e contraditórios significados em âmbito social. A produção literária, nesta perspectiva, atua como ferramenta de preservação da memória do mito, que integra uma cultura e uma história, como aponta Roland Barthes, em Mitologias, e também, como afirma Maurice Abuac, em Memória Coletiva, a escrita traz a lembrança como produto de um processo coletivo que é inserido num contexto social específico argentino. Obrigada. Obrigada, Rosa. Agora é o momento em que nós podemos abrir para o debate. Thaís levantou a mão, pode abrir seu microfone e falar. Nós temos também perguntas aqui no chat, que poderíamos primeiro ler o que está no chat, que já haviam colocado. A pergunta é justamente para a Thaís. Nos ouve, Thaís? Vou ler aqui a pergunta do Alexandre Lira. Oi. Agora sim, meu áudio está saindo. Tá. Ele comenta e depois tem uma pergunta. Memória e esquecimento são partes de um mesmo sistema em que se é obrigado a viver nos regimes totalitários, tal qual na ditadura militar brasileira. A partir de sua leitura da escrita de Ratum, como você observa a relação memória-esquecimento diante das experiências traumáticas vivenciadas por mulheres? Tudo bom? Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pela pergunta. A partir da minha leitura, da leitura de Ratum, e não só a partir da leitura de Ratum, a partir também de muitos outros teóricos que eu consegui fazer alguns recortes, e principalmente do meu acesso ao Comitê da Verdade, eu percebi que a relação de memória e esquecimento, o esquecimento, ele vem justamente para blindar essas mulheres de reviverem justamente esses traumas. Quando eu entrei no Comitê da Verdade, ele está disponível online, eu consegui algumas entrevistas que elas deram. E muitas mulheres, principalmente quando elas eram estupradas, elas sempre falavam, olha, eu não me lembro direito como aconteceu. Ou então, eu lembro que eu entrei, eu lembro que aconteceu isso, mas eu não me lembro muito bem como eu cheguei na rua, eu não me lembro muito bem de detalhes. Então, o esquecimento justamente vem para blindar elas de reviverem essas experiências traumáticas. Por isso que alguns autores falam, relembrar também é viver um pouco. Na questão da memória, a relação delas poderem lembrar desses fatos, principalmente anos depois, veio justamente da necessidade delas colocarem para fora, mesmo que depois de anos, esses traumas, porque elas se viram na necessidade de falar o que realmente aconteceu. Como nós bem sabemos, o regime militar, ele caiu, mas quase nenhum dos torturadores foi, de fato, julgado.
por crimes contra a humanidade, que é o que deveria ter sido feito. E elas se viram na necessidade de tentar relembrar isso, mesmo que elas quisessem esquecer. Justamente, muitas delas dizem que relembrar foi um ato também. Ao mesmo tempo que elas tentavam esquecer, relembrar se mostrou no final como um ato de resistência. Eu espero ter respondido a pergunta do colega. Ok, obrigada. O Alexandre agradece, Thaís. O Eduardo Augusto agradece. Dá um obrigado aqui para a Tereza e para a Vitória. A Beatriz foi a primeira comunicadora, ela deixou o recado que teria que se ausentar, então não está presente, não poderá responder a nenhuma indagação. Ela voltou? Voltou. Está com o microfone fechado, Beatriz. Desculpa, eu falei que foi, eu acho que foi outra pessoa que saiu. Então tá bom, é que eu lembrei que você falou tô aqui. É a minha orientadora, Sônia. Sônia, tá ótimo. Então, a Beatriz está aqui, e também quem tiver perguntas para fazer, pode aproveitar o momento. Lembrando que a Beatriz fez uma comunicação, foi a primeira que abriu os trabalhos da tarde, fazendo uma análise sobre a missa dos quilombos. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Beatriz. Ela falou na comunicação dela sobre o teor testemunhal que ela percebe na canção, né, Missa dos Quilombos, e sobre uma demanda individual e coletiva dessa memória, né, que é reivindicada. E aí eu gostaria de entender como é que ela percebe essa memória individual na canção, porque a coletiva, ela fica bem evidente, mas eu queria entender como é que você percebe essa parte individual na canção, dessa memória. Então, é muito pela questão do que é o disco todo mesmo. Esse disco, ele foi, essa missa, ela foi escrita em 81, e assim, tem toda uma história, o encarte, ele é como se fosse, assim, um livreto de ópera, porque ele apresenta vários encartes, vários depoimentos de padres, alguns padres negros, né, que são os discursos mais, assim, que se destacam mais pela questão do racismo mesmo, né, e aí vai sendo colocado, e o próprio depoimento do Milton Nascimento, né, então é muito pelo que permeia também a obra, né, e depois eu tive a oportunidade de entrevistar um dos escritores, e também, assim, eu passei por várias interpretações, que foram missas, depois apresentações, né? Então, foi muito por cima disso. Agora, na verdade, realmente, eu acho que a questão do testemunho aí é muito mais nesse sentido da memória histórica mesmo, assim, muito mais, é como se fosse assim, a coleta de várias memórias, né, de várias histórias individuais, né, mas que, na verdade, é muito mais forte a questão da memória histórica. E esse teor testemunhal que o Seligman Silva fala muito sobre essa questão, mais como um canto mesmo, né, um canto, quando ele diz isso, né, do canto paralelo, que, né, essa questão de uma outra voz, de outras vozes que são colocadas a partir de várias memórias, na verdade. Obrigada, Beatriz. Letícia, tem várias perguntas no chat, você pode fazer algumas, a gente tem tempo aí, né, para isso. Certo, eu vou ler aqui. A professora Anícia comentou aqui no chat: a importância dos telhados de Vanessa Molnar ficcionaliza essa experiência. Felizes poucos, de Maria José Silveira, também.
Professora, a senhora poderia contextualizar? Eu fiquei perdida. Diz respeito à fala da Thaís sobre as mulheres e o estupro, né, o modo como a primeira grande violência, quer dizer, que a tortura direcionada aos homens é sempre tortura, é fato, mas as mulheres ainda têm que lidar com a questão da violência sexual, que sempre paira. Né, isso a gente vai ter em muitos textos sobre ditadura militar, né, mesmo nos contos do Bernardo Kucinski, de uma maneira bem contundente, e nesses 2 textos que foram os que me ocorreram agora. Né, esse da Felizes Poucos, que tem como subtítulo 11 Contos e um Coringa, são vários sobre ditadura, né, memória da ditadura, pela perspectiva feminina, quase todos, mas não todos, e esse romance da importância dos telhados, da Vanessa Molnar, que ainda tem como elemento o fato de a narradora ser uma senhora de 60 anos, lembrando do seu tempo de violência sofrida durante a ditadura. Certo, obrigada. O Eduardo Augusto falou aqui. Ananda, não encontrei nada no dicionário de símbolos sobre a cor roxa, mas no mundo não confiável da internet consta que ela está associada à morte. Citam como exemplo as vestimentas católicas para a quaresma e para missas fúnebres. Poderia, então, a cor do vestido estar relacionada com o destino da personagem? Ananda? Ananda ainda está presente? Quer responder, Ananda? Certo, vamos aguardar. Bom, enquanto isso, tem uma... ela pediu 1 minuto, né? Porque tem logo uma pergunta também da Keliane. Eu posso fazer enquanto a Ananda se organiza em 1 minuto. Aí, a Keliane fez a seguinte pergunta. Direciono minha pergunta a Thaís. Você considera que essa fuga, esse apagamento da memória, esse esquecimento dos traumas vividos pelas personagens de Atum, tem relação com o título da obra Pontos de Fuga? Na verdade, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume tem total relação com o que os personagens estão sentindo, principalmente o protagonista. O protagonista no Martim, por exemplo, o primeiro volume, A Noite da Espera, tem a relação da eterna espera que Martim tem da mãe, porque depois que a mãe dele se separa do pai dele, ele não consegue mais ver ela. Eles trocam cartas, mas chega um período que ele não consegue mais falar com ela. Ele envia as cartas e aí ele não recebe mais as cartas dela. E o primeiro volume termina justamente com o desmantelamento da tribo pelo AI-5, e todos os jovens da UNB fogem, vão embora, tentam pegar um rumo para si, e inicia Pontos de Fuga, que ele retrata justamente a fuga de Martim. Ele vai sair de Brasília e vai para São Paulo. Então, os pontos de fuga do autor, quando ele traz pontos de fuga, ele também não fala especificamente só sobre o Martim. Ele fala da fuga dos colegas dele da tribo e também a fuga de novos personagens que vão entrar. No ápice de Pontos de Fuga, ele fala também, são inúmeros personagens, e o livro ele é composto como se ele fosse um diário. Em algumas partes, temos o diário do Martim, em outras partes temos o diário de algumas colegas dele, como a Laísa, que ele rouba o diário da Laísa, justamente para ter um pouco da memória da Laísa, e a gente consegue ver o cenário a partir da perspectiva desses personagens femininos. E Ponto de Fuga, sim, ele tem essa relação justamente com a trama vivida pelos personagens. A fuga que os personagens da UNB tiveram que fazer com o desmantelamento da tribo, e em Ponto de Fuga, justamente, que é o ápice do AI-5,
que demonstra também, principalmente, a luta direta dos estudantes contra os militares e a fuga dele, que sai, principalmente, que sai de Brasília e tem que se exilar em Paris. Acredito que seja isso. Espero ter respondido. Obrigada, Thaís. Acho que agora a Ananda já consegue falar, né? Consegui, eu saí da reunião e voltei. Meu áudio não estava funcionando. Peço desculpa por isso. Bom, a pergunta do Eduardo foi sobre a cor roxa, certo? Bem, Isso, a cor de do fato, vestido. isso. De fato, a cor roxa, ela tem essa representatividade na igreja. A ideia da cor roxa, ela entra como uma ideia de penitência e purificação. Ela é usada durante os 40 dias, em que, por exemplo, a igreja, ela testemunha a quaresma, né? Na ideia de fato, purificar os pecados para, enfim, celebrar a morte. Então, fazendo uma associação, é possível, sim, que a cor roxa ela esteja relacionada à morte, esteja relacionada à simbologia de purificação, de penitência, porque, como eu disse, né, à medida que a Rosa Maria ela vai sofrendo diversas violências dentro da obra, à medida que ela vai sofrendo a violência e ela vivencia a violência sair da simbologia para chegar à necropolítica, a cor vai desbotando. É como se a penitência dela fosse acabando, como assim nós podemos dizer, até chegar ao momento da sua morte, né? Que dentro da obra, na verdade, se nós formos fazer uma análise mais profunda, esse suicídio, ele, na verdade, ele foi um crime, né? Foi um crime, foi uma negligência, tanto do Estado e principalmente da igreja. Uma das irmãs, a própria irmã que levou a Rosa Maria para a cidade de Manaus, ela percebe, depois de um tempo, que a Rosa Maria virou uma moradora em situação de rua. E mesmo vendo a Rosa Maria naquela circunstância, ela sequer prestou assistência, porque ela sabia que prestar assistência era perceber que a igreja falhou, que a igreja ela não teve o êxito na missão que gostaria de ter. Então, sim, a cor roxa ela tem a simbologia de morte para dentro da obra. Acredito que eu respondi. Sim, ele está agradecendo, Ananda. Eu tenho um comentário aqui para Rosa Maria. Acho que ela ainda está por aí. Rosa. Pois não, professora. Eu não conheço o livro, né? Não conheço esse livro. Mas enquanto você relatava essas questões, né, do mito e do que simboliza a Evita, né, e da força que essa memória, né, se mantém em meio aos argentinos, eu me lembrei que na avenida lá, numa das principais, que é a 9 de julho, justamente no prédio da Previdência Social, que é um prédio que fica assim no meio de um bifurcamento entre a 9 de julho e outra grande avenida, esse prédio imenso, e o rosto da Evita, feito um mosaico, pega praticamente metade do prédio. Então, independente de governo peronista ou não, eu acho que ninguém tem coragem de mexer nessa figura, né? Tamanho a força dessa memória, né? E aí a gente sabe também das utilizações da memória. Não sei se essa foi também uma questão que passou por você. Como é que essa memória, né, o Todorov fala muito bem dessa utilização da memória. E nesse caso, dos argentinos, do povo e da própria literatura, ao revisitar, né, ao reescrever essa história, ainda se utiliza dessa memória, né? Então, continua utilizando uma memória para um determinado fim. E eu não sei se também passou por você em algum momento, mas é só uma lembrança, enfim, né? Fiquei aqui acompanhando a história, a narrativa que você trazia. O fato depois do corpo, quando é resgatado, né, o corpo da Argentina, da Evita, e volta para a Argentina, hoje ela está lá enterrada no cemitério, né, da Recoleta, mas é um dos túmulos mais
singelos que existe no cemitério. Enquanto a grande atração da Recoleta são os túmulos, né, faraônicos dos generais e não sei de mais quem, o da Evita é o mais singelo dos que eu vi. Enfim, acompanhando. E ainda, agora sim, uma pergunta. Você sabe que tem uma série, né, que foi lançada em 2022, baseada no livro. Você acompanhou essa produção, essa outra linguagem? Então, professora, eu tive acesso, sim, à minissérie. Ela, obviamente, como é da linguagem cinematográfica, ela tem que ser mais enxuta, né? Mas ela toma a obra do Tomás Eloy, que é essa retratada, né, essa entrevista, ela toma o máximo possível essa obra do Tomás Eloy, né? Quer dizer, na verdade, a obra, Tomás Eloy era jornalista, então, na obra, é um autor homônimo, também se chama Tomás Eloy, ele é um jornalista, e ele vai à procura de informações sobre esse corpo, ele vai tentar descobrir por que esse corpo trouxe tanta mobilização argentina, e por que especialmente as classes populares, as mulheres, os idosos, têm uma veneração tão grande por essa mulher. Alguns chegam a santificá-la, de fato, né? E essa questão da imortalidade também, quer dizer, os peronistas querem imortalizar a imagem dessa mulher. Ela, na obra, até, ele coloca várias Evitas, ele cria cópias da Evita, né? Então, na verdade, essas cópias, elas vão dar conta das distintas representações, porque quando ela morre, começa uma disputa intelectual por retratar essa mulher, por trazer as representações que essa mulher teve, né? Seja para o bem, seja para o mal. Então, até Borges fez um conto, o El Simulacro, falando do sepultamento da Evita, que durou 14 dias. Né? Então, assim, eu soube, sim, da minissérie, já vi, e tenho pensado, vamos ver aí, eu e Sônia temos pensado aí na questão do pós-doutorado, e eu tenho viabilizado essa possibilidade de trazer essa relação entre o romance, essa ficção, e a obra cinematográfica, né? Já que ambos tratam da mesma questão. E a partir da obra do mesmo autor, né? Quem sabe, vamos ver. Mas a linguagem cinematográfica é uma linguagem bem mais complexa, né? Bem diferente. Mas acho que dá sim, professor. Obrigada. Aqui tem um comentário da Keliane também, agradecendo pela resposta da Thais. Ela está dizendo, faço também pesquisa com a trilogia, em especial com os paratextos dessas obras do Milton. Foi importante sua resposta. Bom, tem mais alguém querendo fazer uma pergunta, um comentário? Se não tiver, eu gostaria de pedir para que abrissem as câmeras para a gente fazer aqui um registro da nossa sessão. Certo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que comentou, quem comunicou hoje aqui para a gente, pelas contribuições e pelos diálogos. A senhora quer falar, professora? Só agradecer a todos pela participação, tanto os ouvintes, quanto aos comunicadores. Obrigada. Obrigada, eu gente. queria agradecer a organização do evento, gente. Não teve um e-mail que eu enviei que não tenha sido respondido prontamente. O rigor de vocês na análise dos resumos. Realmente estão de parabéns, tá? Parabéns aí pela organização. Obrigada, Rosa.
Obrigada, Rosa. Boa tarde, gente. Tchau, até mais.